Olá pessoal, começando mais um Papo Cabeça, aqui com meu amigo Fausto. Fausto, seja bem-vindo novamente. Obrigado. E hoje temos um convidado aqui, especialista, mestre em educação física, fazendo doutorado, escritor de livro, Leandro Medeiros. Seja bem-vindo. Saudações a todos, obrigado Leandro pelo convite, Fausto. É um prazer estar aqui, trazer informações para a sociedade, né? Importante trocar ideia, aprender sempre. Fala um pouquinho, Leandro, da sua trajetória na educação física, fala dos seus títulos, do seu livro, fala quem é você. Meu nome é Leandro Medeiros, comecei na educação física, a história de muitos, né? Que começam na educação física, por ser praticante de exercício físico, enquanto adolescentes, ter sido atleta de jiu-jitsu, que é a modalidade a qual eu mais me dediquei. Hoje eu pratico ainda mais como um estilo de vida e não mais como uma forma de competição e tudo mais. Mas foi esse encantamento pelo exercício físico que me levou a fazer a faculdade de educação física, né? De início foi um espanto para o meu pai, né, fazer educação física, numa época onde a profissão estava começando ainda, né? Então foi lá anos 2000, a profissão foi regulamentada em 98, oficialmente regulamentada. Então comecei a cursar educação física em 2000, então estava muito recente, né, o curso, a profissão, as coisas estavam acontecendo, então foi uma aposta a qual eu não me arrependo, mas precisei fazer uma mudança ao longo do processo, né? Hoje, como professor dentro do ensino superior, eu percebo isso nos meus alunos. A gente entra na graduação com um ar ainda de praticante, até virar a chavinha e perceber que... Educador. Vai virar um educador, vai ter na frente do seu nome professor, né? O Fausto sabe muito bem o peso que tem essa palavra, e aí começou a mudar o meu viés, né? Sobre entender o exercício físico, que é para mudar a vida de pessoas, que é para mudar a vida, melhorar a qualidade de vida, incentivar pessoas. E aí a forma de encarar como profissão foi acontecendo ao longo do processo da graduação. É um sonho antigo, sempre foi um sonho antigo entrar no meio acadêmico, fazer mestrado e doutorado. Não consegui fazer já de cara, porque o meio é muito afunilado, muito difícil de entrar. Então fiz primeiro pós-lato sensu, né, tanto na área de treinamento quanto da área escolar, para depois dos 40 anos de idade conseguir entrar no mestrado graças a um programa do governo. Aí fica a dica aí para os colegas profissionais de educação física que atuam na área escolar, tem um programa chamado PROEF, que é um programa voltado para quem está na sala de aula, quem está na escola pública, que você faz um concurso e tira aquela coisa do mestrado acadêmico, que você precisa ter alguém lá dentro, você precisa ter vindo da faculdade pública, que não foi o meu caso. E você presta um concurso e aí, se você estiver entre os primeiros, você escolhe um polo aonde estudar. Eu escolhi a Unesp de Rio Claro, com parceria com a UFSCar. E aí me deu a oportunidade de estudar mestrado. E aí tomei gosto e estou no doutorado e seguimos aí estudando, mas falei aqui de maneira resumida, mas durante todo esse caminho teve muitos detalhes, muitos percalços e desafios que não é fácil. E da onde veio a ideia para escrever um livro sobre jiu-jitsu? Então, né, dentro desses momentos da minha vida, né, na carreira como professor de educação física, eu sempre mergulhei aquilo que eu estava vivendo, né? Então, de início o que me engajava a estudar era preparação física, era estudar sobre periodização do treinamento, sobre ciência do treinamento esportivo, porque era o que eu estava vivendo como atleta, né? E como professor de jiu-jitsu também, que dei aula em academias e clubes durante muito tempo. Então, mergulhei nesse universo e o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso da graduação, chamou a atenção da minha professora orientadora, que é a professora doutora Leonice Doimo, que se encontra hoje em Viçosa,
lecionando na Federal de Viçosa. Ela falou assim, a sua tese, seu trabalho de conclusão está muito interessante. Vamos transformar em livro, que era sobre preparação física voltado para lutadores de jiu-jitsu, né? E aí entrou o professor Marcelo Conte, que hoje é da ESEF, né? Eu me formei na ESEF. Hoje ele é vice-diretor da ESEF. Né? Um abraço ao professor Marcelo Conte, que me incentivou. E trabalhamos nesse TCC e transformamos ele num livro. E aí foi alguns anos durante esse percurso, não foi já de imediato, até achar uma editora, né? Porque você pagar para publicar um livro é muito fácil, né? Agora, você ser bancado por uma editora para publicar o seu livro é um outro processo. E nós conseguimos, e publiquei um livro sobre preparação física voltado para o jiu-jitsu. O Leandro até estava lá, né, no dia da noite de autógrafos, né, que foi na ESEF, foi bem legal, foi bem interessante. E aí depois, ao longo do percurso, eu fui mudando a minha visão, né? O meio profissional vai te encaminhando. Mas olha que legal, Fausto. Ele falou que tem um programa do governo voltado para os professores da área pública. E olha o quanto qualificado a escola pública tem um professor. Pois é, não é fácil. Olha a importância disso. Por exemplo, e a informação foi importante para os professores também que querem buscar um aperfeiçoamento, né? Você falou de atividade física. Eu vou aqui. Qual é a importância da atividade física na vida de uma pessoa? Por que eu te pergunto isso? Hoje eu vejo nas academias, eu treino em 2 academias. Eu treino na Vitale, que é a antiga Canguru, e na Ativa Fit. E hoje eu vejo pessoas da terceira idade fazendo atividade física, e muitas pessoas da terceira idade. Qual é a importância da atividade física na vida de uma pessoa? Não vou nem falar da terceira idade, mas no modo geral. Vou até fazer vou fazer um ganchinho aqui. Você como professor, né? Tem muitas crianças, a gente sabe que você dá aula para crianças também. Como passar para ela que aquilo não é só uma simples atividade de recreação, que pode virar um estilo de vida no futuro, que vai refletir na saúde dela no futuro, né? Acho que a palavra é identidade, né? Você se identificar com a atividade física, tomar gosto para, né? E o que faz uma pessoa ser sedentária na fase adulta, né? É não ter tido esse encontro, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de educação física. Muitas vezes, dentro da área escolar, por exemplo, se eu trabalho muito viés competitivo dentro da escola, isso espanta muita gente. Isso faz com que muitas crianças, muitos adolescentes se frustrem e acabam não tomando gosto, né? E é uma outra geração também, né? Eu acredito que o Leandro começou a gostar de atividade física brincando na rua, né? Estou mentindo? Eu sou da época que em Botijuru, em Campo Limpo, tinha muito campo rapadão, famoso rapadão. Jogava muita bola no asfalto, arrancava o tampão do dedo. E hoje não se vê mais isso. Não se vê. E marca, né? Essa coisa marca, gente. Você está falando dessa competição. Eu me lembro quando eu era criança na escola e eu tinha um professor que competia. E ele tinha um lema que era pesado para uma criança. Ele falava assim... O importante é competir para aquele que não sabe o gosto da vitória. O importante é ganhar. Sim. E isso, como a gente sempre jogou bola, né? A gente fazia parte dos times, tal, mas aquele menino que não fazia parte do time porque não jogava bem, fatalmente hoje, né, se afastou da atividade física porque ficou essa frustração, né? Sim. E aí são detalhes, assim, sabe, no dia a dia, né? Falando da educação física escolar, né? Por exemplo, você coloca até a forma de você escolher time, né? Isso já diz muita coisa. Você sempre coloca os mesmos para escolher time, aquele que tem menos habilidade, menos vivência, vai ser o qual a ser escolhido? Sempre o último. E isso ele vai internalizando, atividade física não é para mim, né? O movimento não é para mim. Aproveitando o gancho, qual a diferença de esporte na escola e esporte da escola? Isso vem a calhar, né? Vem
a favor daquilo que nós estamos falando. O conceito do professor Walter Brasch, que é um grande estudioso da área de educação física, ele traz esse conceito que o esporte na escola é você pegar o esporte como ele é no mundo capitalista, de competição, mercadológico e tudo mais, e colocar ele nu e cru para os adolescentes, para as crianças, etc. E o esporte da escola é ao contrário disso. É entender a realidade escolar daquela comunidade. Cada escola é uma escola, né? Cada comunidade é uma comunidade com carências, com precisões, com características distintas. Então, você trazer um esporte que venha agregar aquela comunidade. Então, você adapta a regra, né? Você traz a técnica, ensinar a técnica é muito importante, ninguém está desmerecendo a questão da técnica aqui. Mas se você colocar o treinamento padronizado, fazer filinha lá, fazer passe o tempo todo, aquela coisa repetitiva, não encanta a criança de hoje, né? Não encanta o jovem de hoje. Então você tem que criar jogos e adaptar a regra para chegar onde você quer. De uma maneira lúdica, de uma maneira descontraída, divertida. Então o professor hoje de educação física, ele tem essa formação na graduação, que é a pedagogia do esporte, que é uma nova ciência que vem a tratar as modalidades esportivas de uma maneira mais acolhedora, mais assertiva. Então, o esporte da escola é levando em consideração tudo isso. Até quando os famosos interclasses, né? Se você não toma alguns cuidados, ele se torna potencializa aquilo que já está posto, né? No meio capitalista. Então, por exemplo, todo mundo vai jogar pelo menos um período. Colocar isso na regra, né? E aí você garante que todos que estão ali jogando vão participar pelo menos um período. Fazer 3 períodos. Primeiro período não pode ter substituição. Segundo período é obrigado a trocar todo mundo. Aí o terceiro período você pode deixar livre, né? Então você garante, com uma regra simples, você garante que todos participem, né? E vou além, né? A gente precisa entender que não é só esporte. Hoje, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que norteia a educação no Brasil, inclusive a educação física, ela traz um respaldo muito grande nessa questão da diversidade. Tem que trabalhar jogos, tem que trabalhar lutas, tem que trabalhar dança, ginástica. Então você começa a abrir o leque, né? E a gente tem que entender que nem todo mundo gosta de futebol. E se o professor de educação física não trabalha essa diversidade dentro das suas aulas, ele não contribui com aquilo que a gente falou no começo, que é criar identidade. Eu não me dou bem no futebol, mas conheci aqui uma modalidade de luta que me agrada, que eu achei interessante, né? Conheci uma ginástica aqui que tem a ver com o que eu penso, com o que eu gosto. Então, e aí entra um outro conceito, que é a cultura corporal do movimento, que é mostrar a parte cultural das modalidades, das expressões, dos movimentos, a parte histórica, como que se introduziu na sociedade, a parte crítica. Então, é o se movimentar aliado com o pensar. E isso é um trabalho fundamental que o professor de educação física faz dentro da escola, né? Então, é ensinar a gostar, né? Essa é a chave. A atividade física na escola, ela é só, na sua profissão, que é educador físico, ela é só prática ou também tem a parte teórica? Então, quando começou essa questão da cultura corporal do movimento, né, muitos professores interpretaram de maneira errônea. Começaram a teorizar demais a educação física escolar, e isso é um pecado, né? O aluno já fica muito tempo em sala de aula. Você trazer conceitos dentro da própria prática, fazer o aluno pensar dentro dos próprios acontecimentos de quadra, né? Um conflito, uma situação, né? Não só, né? Mas também de maneira proposital, né? Trazer estímulo do pensamento. Estímulo do pensamento. Então, fazer o aluno pensar, não trazer pronto as coisas. Questionar, por que você fez assim? Você poderia ter feito daquela forma? O que te levou a pensar nisso? Então, a gente tem 2 extremos, né, hoje. Que aquele aluno que é super participativo e às vezes tem que até falar para ele, segura um pouco, você está jogando com pessoas, está participando com pessoas que não têm a mesma habilidade que você. Fazer ele pensar essa empatia, né?
E o outro extremo, que era aquele que não faz nada, que não tem o gosto pela atividade, pelo movimento e tudo mais, e ele é cheio de frustrações, ele é cheio de medo, receio. Então, se o professor não transformar a aula num ambiente acolhedor, É questão de inclusão, né? Tem portadores de deficiência hoje também na própria atividade física, né? Por falar, você é um desses que precisa da inclusão, né? E esse joelho vai melhorar quando? Eu estou na cota já, né? Eu vou entrar na cota de deficiente. Cara, 10 meses depois de feita a cirurgia e nada, né? O que está acontecendo? Pois é. Vou procurar um professor de educação física para treinar. É um fisioterapeuta. Mas ó, eu tô brincando com o Fausto aqui, mas é a mesma cirurgia que ele fez agora no final do ano passado, eu fiz em 1994. Foi o ligamento cruzado e retirei todo o menisco. Hoje eu tenho 2 parafusos no joelho, a dele acho que não é, mas nem com parafuso, mas a sua não rasga o joelho inteiro, o meu rasga. Eu voltei a jogar futebol com 5 meses. E aí todo mundo vai, mas como? Porque a tempo de recuperação não, era 9, 10 meses. Mas eu sempre fiz uma coisa contra o que o médico falava. Você vai ter que recuperar, vai ter que fazer fisioterapia. E eu sempre fui na academia. Recuperação mais rápida. Depois que eu tiro os pontos da cirurgia, isso não foi só no joelho, foi no quadril também, que eu fiz prótese no quadril. O médico falou, daqui 30 dias você vai poder começar a ter uma mobilidade maior. Não. Eu, depois que eu tirei os pontos com 15 dias, eu já fui na academia, com um professor do lado, sem peso, porque não dá para você fazer peso, porque quando você faz uma cirurgia, você perde. Minha perna ficou uns 4, 5 anos, uma mais fina que a outra, até voltar. Mas eu acho que tenho certeza que a musculação ajuda muito a fortalecer os músculos, a te retornar para sua, não só para a sua atividade esportiva, mas para a sua vida ali, para o seu social. Eu acho que isso ajuda muito. É um ponto-chave também que eu sempre falo para os meus alunos, né? Você gostar de esporte também não garante que você não vá vir ser sedentário, né? Você tem que gostar de exercício, de movimento, dos movimentos ginásticos, e entre eles a musculação, né? Hoje nós temos o Pilates, tem o CrossFit, né, ter o treinamento funcional. Então, temos vários métodos ginásticos para poder fortalecer, ganhar resistência e tudo mais. Então, você gostar disso é fundamental para não ser sedentário. Porque para ser considerado exercício físico, você precisa praticar no mínimo aí 2 vezes na semana. Como você consegue reunir para jogar uma bola um pessoal 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, com a vida corrida que todo mundo leva? Então, gostar de exercício físico, ginástica, musculação, etc., é fundamental para ter saúde, qualidade de vida e não ser sedentário, né, que é o mais importante. A gente estava comentando antes aqui de trocar esse papo, né? A questão dos influenciadores digitais na área de educação física, que vendem essas fórmulas mágicas de colocar você lá em 40 dias em forma, não sei o que lá. Você, como professor universitário que vai formar aquele profissional que vai trabalhar na área, o que você diz a respeito disso? Isso é um embate muito grande, né? Inclusive o aluno, aí falando de aluno da graduação, ele vem com esse conceito de exercício físico voltado muito para a estética da sociedade. Eu dou aula para os alunos ingressantes. Para você quebrar isso na cabeça dele, né, essa tendência, é muito difícil, né? E é árduo, é texto, é ler, trabalhar o lado crítico mesmo do aluno, sabe, da graduação. Porque ele vai ter que não ser contra, né? Também não tem como, o lado mercadológico tá aí, né? Você vai agregar, um aluno vai chegar para você para ser o seu cliente personal. Você não vai falar, não, você está pensando errado. Você vai abraçar, mas aos poucos você vai mostrando para ele, não é assim, né? O seu biotipo nunca vai chegar um determinado influenciador, né? Mesmo porque ele usa outros tipos de substâncias ali que não tem nada a ver com saúde. Então, para você quebrar isso com o seu aluno é aos poucos, não vai ser de uma vez.
Mas minha primeira função hoje como professor em nível superior é mostrar isso para o aluno ingressante. Ó, a gente precisa ter esse outro olhar mais social, né? Mais humano, entendedor. Porque o conceito de saúde é muito complexo, né? E hoje a pessoa acha que um corpo sarado é aquele que tem a porcentagem de gordura X, né, que tem uma quantidade de massa muscular elevada, e nem sempre, né? Então, ter saúde é muito além disso, né? Vai além disso. É você ter suas capacidades funcionais de maneira satisfatória, fazer as coisas do dia a dia de maneira satisfatória. Isso é ter saúde, né? Então, esse apelo estético é muito complicado, né? E às vezes acaba remando para um lado que é a não saúde. E hoje, como você falou, a rede social, os influenciadores. Então, ele faz um treino específico para ele, né? Um treino, se ele é um atleta de fisiculturismo, por exemplo, ele vai fazer um exercício para a realidade dele, que cabe para o biotipo dele, para a realidade social que ele vive. Não é o mesmo que o adolescente vive, né? Então, para você... Treino por aplicativo hoje, né? É a moda. Aproveitando que você falou dos anabolizantes, que é o correto, né? Anabolizantes. E o Mounjaro? As canetas emagrecedoras é uma tendência, não tem como correr, né, dela. E não sou contra, né? Precisa, desde que seja orientado por um médico, um especialista, um endocrinologista, ter um acompanhamento, porque a gente sabe que é muito difícil quebrar algumas barreiras, por exemplo, quem é obeso, né? Não é simplesmente, para de comer e faz exercício. Se fosse fácil assim, né? Todo mundo era magro. Todo mundo teria, né, uma porcentagem de gordura razoável para a saúde. Então, é muito além, né? É um trabalho multiprofissional para lidar com pessoas obesas, por exemplo. Precisa de um psicólogo, precisa de um nutricionista, precisa de um professor de educação física. São barreiras a serem quebradas. A caneta, ela é um facilitador? Ajuda? Lógico que ajuda. Ninguém pode dizer que não. Lógico que ajuda. Só que o problema é apostar todas as fichas nela, né? Só nela. Só nela. Porque é um medicamento. Você vai tomar ela o resto da vida, né? Agora tem um programa... Eu ouvi falar que foi liberado, vai estar para ser liberado na Anvisa, uma nacional, um custo menor. Mas não é só questão de custo, você vai ficar dependendo de um medicamento o resto da sua vida. Então, paralelo ao tratamento com a caneta, precisa ter atividade física, desenvolver o gosto regularizar a sua alimentação, aprender a comer. E aí sim, aos poucos, ir deixando de lado a caneta. Mas usar como um start, desde que acompanhado por um profissional, por um médico. E o que você acabou de falar é o que realmente acontece. Ontem a gente estava no futebol, né? Tem um colega nosso que tomou. Emagreceu 12 quilos em praticamente 2 meses, se eu não me engano. Parou, em 1 semana, 10 dias, já engordou 4 quilos. Se não tiver o acompanhamento, o efeito rebote é muito prejudicial à saúde, não é? Sim. Porque hoje eu passo com um nutricionista, eu faço atividade física todos os dias. E as pessoas acham que se você fizer atividade física, você vai emagrecer, você vai ficar musculoso, você vai ter um corpo perfeito. E não é assim. Há estudos, eu não sei, eu não sou aí, eu peço ajuda. Hoje, alimentação e esporte, em porcentagem, eu sempre me falam que é 70% alimentação e 30% treino. É verdade? É difícil colocar um percentil, né? Acho que não tenho certeza. Tem que aliar a forma de se alimentar com o exercício físico, né? Ambos são importantes, assim como é importante dormir bem, se hidratar, né? Então é um conjunto de fatores, e a gente fala de novo de identidade, né? Se identificar com esses costumes, se identificar com esses hábitos. E criar hábito não é algo fácil, né? É algo que deveria ser, aí a gente volta a falar da importância da educação física escolar, desde a primeira infância.
tomar gosto para como. Porque depois que chega na fase adulta, que você já criou um hábito ruim, vários hábitos ruins, é mais difícil de ser quebrado. Não impossível, mas é mais difícil de ser quebrado. Então não existe assim, só se alimentar bem ou só se exercitar. É o conjunto. E qual que é o maior erro que você identifica nessa sua vida profissional, da pessoa justamente sair da atividade física? O mais comum, o erro mais comum de todos, assim, entra na academia, fica uma semana e não se identifica com o professor da academia. E não é só isso, Fausto. Uma coisa que você me lembrou agora, eu fico imaginando o professor. Eu tenho, para quem não sabe, eu jogava os fins de semana 4, 5 jogos nos fins de semana. Depois que rompi o ligamento do joelho, o prótese do quadril, tem 2 anos que eu não jogo mais futebol. E foi um alívio. Eu tenho meu tempo da academia. Então, é meu tempo sagrado. Eu vou para a academia, é 1 hora, 1h20 de treino, sem celular. Cara, mas é impossível os alunos com celular na mão e fone de ouvido. Como que o professor consegue corrigir um exercício, passar uma atividade, se a pessoa ficar lá assim... Tirando o céu o tempo todo? É um mal da humanidade, né? Um mal da modernidade. A modernidade, a tecnologia, ela tem os seus benefícios, obviamente, mas também tem os seus malefícios se nós, seres humanos, não soubermos lidar com ela, né? E está totalmente atrelado com o mundo do movimento, do exercício físico. Porque tem que ter concentração na hora que você está fazendo. Você se dedica ao momento que você está tirando para o seu bem-estar, né? Para você se desligar do mundo externo e alinhar com o seu próprio corpo, né? Com você mesmo, com o seu pensamento, respirar. Até a forma de respirar, né? Durante o movimento é importante. Então, é fundamental que você se concentre, né? Nesse momento que você está tirando para você, né? Então, mas é muito particular, né? Cada um gosta de treinar com fone de ouvido, não dá para também criminalizar, falar, é errado. Mas como você falou, é um momento que você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo e fazer com maestria, para não passar do tempo de descanso, né? Para não cometer alguns equívocos ali que são fundamentais para que aquele exercício possa realmente promover um benefício. E aí eu te digo mais, aproveitando essa questão da tecnologia, afasta muita gente também do exercício, né? Porque quando volta a falar da infância, quando a gente era criança, a gente começa a gostar do movimento brincando, é justamente dessa forma, é brincando, natural. E hoje, o que acontece? O universo tecnológico afasta a molecada do movimento. E eu não culpo, né? Você tem hoje dentro de casa Netflix, você tem videogame, você tem internet, você tem uma série ali de entretenimento e celular que faz com que essa criança, esse adolescente, se não for controlado muito bem pelos pais, vai se afastar. E aí não vai criar esse hábito, né, ao longo do tempo. Então é algo complicado. Se nós não soubermos lidar com essa tecnologia, nós vamos sofrer. Quantos dias por semana você acha ideal treinar? Então, é muito individual. Tem um princípio que a gente chama, né, dentro do treinamento, que é o princípio da individualidade, né? O meu organismo ele vai se adaptar de uma forma perante um exercício físico, o seu vai ser de outra forma, do Fausto vai ser de outra forma, por motivos genéticos, etc. Mas tem as questões sociais também envolvidas. Você tem uma rotina de trabalho, de vida, você tem uma rotina de afazeres que é diferente da minha, que é diferente do Fausto. Então, no mínimo, se você for fazer exercícios leves, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, está ótimo. Se o indivíduo que tem uma vida corrida conseguir separar 30 minutos para se exercitar, né, de maneira aeróbica, por exemplo, ele já vai estar garantindo saúde para a vida dele, né? Agora, for um exercício mais intenso, uma atividade resistida, como a musculação,
no mínimo aí 3 vezes na semana, tá? Mas é muito particular, tá? Então, por isso que é legal um trabalho com o personal, que infelizmente nem todos têm acesso, né? Que é pensar, inclusive, nos momentos de treino, quantas vezes na semana, de acordo com a rotina. Então, é um trabalho... Quais os membros, né? Sim. Porque não pode ficar repetindo. E quais são as necessidades também daquele indivíduo, né? Que é diferente de cada um. Fausto, voltando agora para a escola pública, me veio um fato que ocorreu há alguns anos. Foi até o Leandro que me disse, nos jogos escolares, você vai se recordar. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho a história, mas teve um ano em uma escola do qual ele dava aula, afastado do centro da cidade, e nos jogos escolares tinha uma menina de uns 12 anos que corria. Sim. E ele me disse, nossa, a menina, se ela tivesse a oportunidade de treinar, ela teria chance de participar aí de grandes clubes e até mesmo participar de umas Olimpíadas. É um talento, né? Você lembra disso? Sim. Foi uma história assim, que quando ele falou assim para a menina, por que você não começa a treinar, fazer atividade com mais... se profissionalizar? E o que a menina disse para você lembra? Eu não consigo nem chegar até o ginásio, né? Chegar até o ginásio... O Brasil perde muitos talentos, né? Diferente dos Estados Unidos, que quando ele já vê esse diamante bruto, ele lapida, a gente não tem política pública de acesso à performance, né? E ela corria descalça, né? Descalço, né? E saltava muito bem também. E entre muitos alunos, assim... dentro dos jogos escolares ao longo, como professor, depois como gestor, a gente viu muitos talentos, né? E infelizmente nem sempre a gente consegue dar a oportunidade para que ele dê sequência, né? Então, isso é um problema a nível de Brasil. A gente só lembra de atleta nas Olimpíadas, né? Todo mundo fica lá torcendo pro cara, mas não sabe o sacrifício que é ele chegar até lá, né? E a gente também não pode jogar nas costas da escola isso, sabe? Como a gente escuta muitas vezes, comparando com o método estadunidense, né? De fomentar o esporte competitivo dentro da escola. A nossa realidade é completamente diferente. A gente não consegue nem dar conta de ir bem no PISA mundial, né? As crianças ultimamente vão na escola para se alimentar. Dos cálculos e matemáticos básicos, a gente não consegue dar conta. Então, assim, é extremamente injusto colocar isso nas costas da escola brasileira hoje. Quem sabe um dia possa acontecer. Mas o que a gente precisa fazer é política pública, né? O próprio jogos escolares, né? A forma como ele é tratado é política pública, né? A gente acabou de falar do esporte na escola, esporte da escola. Eu não posso fomentar os jogos escolares da maneira como o esporte é vendido aí na sociedade. Eu preciso trabalhar de maneira pedagógica. Isso precisa de um alinhamento muito grande entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, desde a formação do calendário, para não atrapalhar, inclusive, os estudos dos alunos. Isso precisa ser planejado, organizado, discutido, trabalhado com os professores, tanto do esporte quanto da educação, né, para ter voz ativa e para melhorar esse produto que é os Jogos Escolares em Campo Limpo, que é uma riqueza que nós temos em Campo Limpo. Limpo é os Jogos Escolares. Poucos municípios têm, né, essa cultura de desenvolver os jogos. Mas a forma como ele é tratado, a gente precisa ir mudando, né? Foi o que a gente tentou fazer nesses últimos 4 anos e teve bastante fruto. E aí entra um passo além dos jogos, né? Que é o que o Leandro falou. Fazer políticas públicas que facilitem primeiro, encantar sobre uma modalidade, descobrir talentos, etc. Segundo é dar oportunidade. E aí, política pública. Descentralizar o esporte, por exemplo, falando de Campo Limpo, do ginásio, do centro, é uma das maneiras. Então, por exemplo, a quadrinha lá do Botujuru que foi reformada, é um primeiro passo. Segundo passo, colocar escolas de esporte dentro daquela quadra, né? Fomentar para que aquele aluno que não tem acesso a chegar até ao ginásio possa ter acesso ali, né?
praticar a modalidade e tudo mais. É muito difícil, assim, falar, né, formar atleta. A gente sabe que, é 0,2% ali que vira atleta de alto rendimento. É muito afunilado. Mas formar cidadão através do esporte, né, que é fundamental, que é importante. Quantas coisas nós, né, que somos praticantes de modalidades aqui, nos ensinou para a vida, né? Eu aprendi muita coisa no jiu-jitsu, né? Aprendo até hoje. Então, é oferecer isso nas periferias, né? Lá no São José, um outro lugar que antes tinha, né, a quadra ali, que infelizmente, com o passar do tempo, foi demolida, mas ali seria importante ter uma quadra popular ali que possa ofertar escolas de esporte. Aí seria um passo 2, né, pós-jogos escolares, ofertar isso, né, de maneira satisfatória para a população. Então, o direito ao esporte, o direito ao movimento, o direito ao exercício físico é uma necessidade. E o cidadão precisa entender que é um direito dele, né? Assim como saúde é um direito constitucional, a modalidade, o exercício físico também né? É o caminho, a saúde. É o caminho. Você foi um dos responsáveis, dos organizadores dos Jogos Escolares na gestão passada. E se eu não estou enganado, houve ali 2 ou 3 tipos de formatação dos Jogos Escolares para poder até adaptar o horário escolar com o horário do próprios jogos. Cara, o que isso muda no dia a dia da escola quando as crianças vão participar dos jogos escolares? O que isso agrega no dia a dia da escola? Porque a gente sabe hoje a dificuldade que a escola tem com os alunos. Se não tiver uma ferramenta para que eles ficam inseridos com a cabeça voltada para uma atividade esportiva, para uma competição, eles podem estar fazendo outras coisas que não é muito legal. O que muda no dia a dia da escola? Eu vou além, né, Leandro? Assim, nem todo mundo gosta de esporte, né? Fomentar outros tipos, né? Quando eu entrei aqui no município, isso foi em 2007, tinha o FEDEST, que era de dança, FEDEST, FETEST, que era de competições de dança, de teatro, isso movimentava a escola, né? Além dos jogos escolares. Então, digo além do esporte, né? Fomentar outros tipos de evento agregado a outras pastas, né? Outras secretarias, e usando a escola, usando no bom sentido, né? Como ferramenta, é importantíssimo. Mas a gente precisa entender a realidade escolar. Foi o que eu tentei fazer, com parceria com a Juliana, com o professor Fernando, entre todos os membros lá do esporte e da educação também. Mas eu tendo a experiência como professor de chão de quadra, o que acontecia muitas vezes? Vai ter jogos escolares, professor, vai ser tal dia, se vira aí, forma as equipes. Não é assim, né? Não dá para ser assim. Mesmo porque eu não posso transformar minha aula de educação física escolar, a gente acabou de falar, em competição. Precisa ser um outro horário, né? E aí a questão é uma seletiva que se faz com determinados alunos que, como a gente tem o próprio gosto pelo esporte, né? Nem todos gostam. E aí você precisa oferecer para o professor um horário fora, né, do contraturno, para que o aluno não atrapalhe a vida estudantil dele e que o professor consiga trabalhar com tranquilidade com esses alunos que vão disputar os jogos, né? Isso é política pública. Eu tentei na gestão passada que essa ideia de contraturno, esse é um sonho que eu tenho, que é descentralizar do ginásio do esporte as competições, porque ali tem escolinha de futsal, tem escolinha de basquete, escolinha de vôlei, mas descentralizar num primeiro momento e no contraturno das escolas nos bairros ter um professor fazendo atividade com as crianças. E nessas atividades selecionar aqueles que têm condições e que querem dar continuidade no esporte, seja no basquete, no vôlei. E aí entra o município com Bolsa Atleta. Na gestão passada nós criamos o Bolsa Atleta
Mas, infelizmente, por mais que eu tentei implantar isso, a gente não consegue, porque a carga horária do professor era de 30 horas, de 20 horas, então ele não tinha, ele cumpria o horário dele dentro do ginásio de esporte, ele não poderia. E tirar isso da educação, você deixa sem sala de aula. Sim. E a gente sabe a dificuldade hoje que o município tem de reposição de professores. Mas é um sonho que eu tenho, de buscar esses talentos nos bairros, trazer para um centro de excelência, para que ali, e dar pelo menos um mínimo, uma bolsa, que seja de R$500, não sei nem o valor, mas de R$500, para que essa pessoa ela tenha um mínimo necessário para comprar um tênis, para se alimentar, porque muitas vezes... E Campo Limpo tem grandes talentos, né? A gente sabe disso, no atletismo principalmente, né? No atletismo você não tem ideia, nós já tivemos um atleta que competiu Olimpíadas e ela era de Botujuru, Neide Amaral. Opa, caiu. Pinóquio caiu. Nossa, caiu o Pinóquio. Perdeu a cabeça. Caiu. Vamos buscar. O que nós vamos fazer com aquele mentiroso? O mentiroso. Pode continuar, continua aí, eu vou arrumando aqui o meu bonequinho. É isso mesmo, né? E custa, né? Não tem como falar. Precisa de pessoas, né? Precisa de estrutura. E volta naquela conversa que a gente falou, né? Muitas vezes não consegue garantir o básico. É um sonho, mas também não dá para ficar só sonhando. A gente precisa também trabalhar com o que a gente tem. O que a gente pode fazer? Nós não temos ainda o ideal, né? Mas dentro da realidade de hoje, o que pode ser feito? O que pode ser melhorado? O que pode ser melhorado, né? Também não dá para falar, não vamos fazer nada porque não tem... Leandro, a gente está caminhando aí para o final do nosso tempo, né? Se você tivesse o poder de dar um conselho, né? Tanto para o professor que você ajuda a formar, tanto para aquele aluno que você é educador, o que você deixaria de mensagem para esses dois? Pro que está se formando? Para o professor que vai começar a atividade dele hoje e para aquele aluno que você gostaria de incentivar que ele não saísse do caminho do esporte, né? Porque o caminho do esporte a gente trilhou e na minha opinião pessoal, é o melhor caminho, né? É o caminho mais a gente nasceu em periferia, a gente sabe que você tem o caminho do esporte e tem o caminho das coisas erradas, né? Aí essa é uma escolha. Eu trilhei pelo esporte, você também, a gente tinha um sonho, mais ou menos, né? Pelo menos me iludiram, o professor me iludiu. Mas era essa a ideia, né? Eu sempre... Primeiro pro aluno que gosta de esporte, né? E se dedica a isso. Não deixe de estudar, não pare de estudar nunca, né? Porque, como a gente falou, afunila muito. E viver do esporte é muito difícil, né? É muito complicado. Então, o que vai te trazer a garantia é o estudo, né? Por exemplo, eu nunca fui um talento em termos do jiu-jitsu, por exemplo. Eu sempre fui um esforçado, né? Sempre me dediquei, sempre tive que trabalhar ao mesmo tempo, estudar, além da vida de atleta, né? Eu não sou herdeiro, né? Então, assim, eu sempre tive que me dedicar muito para conseguir viver esse mundo da competição, me agregou muitos valores, muitas coisas. Mas eu nunca larguei o estudo, que é o que traz. É o que eu falo para os alunos no dia a dia. Você gosta de futebol? Treina. Busca pelo seu sonho. Não dá para jogar um balde de água fria. Vá atrás, mas não deixe de estudar, né? Que é fundamental. Por exemplo, né, lá nos anos 90, 2000... O boom era do atleta de alto nível, de jiu-jitsu, sair na Gracie Magazine, que era a revista impressa. Hoje não tem mais revista impressa, né? Que é a revista que todo mundo queria sair, né? Na capa ali, sair dentro ter um espaço dentro da Gracie Magazine como atleta, né? E eu nunca tive. Eu fui ter como? Estudando. Eu tive até me emociono. Eu tive dentro da minha publicação, né, do livro, eu fiz um recorte e mandei para a Gracie Magazine publicar. Eles gostaram, aceitaram. Meu nome foi citado 2 páginas, né, falando
sobre a minha pesquisa e citando o meu nome na Grace Magazine. Então, eu não tive meu nome ali como atleta, mas como pesquisador. Como estudioso. Então, é que eu sempre falo, a finalidade, chegou lá. Cumprir a finalidade. Então, assim, você quer ser atleta, vá atrás, mas nunca deixe de estudar. E para aquele que almeja a vida de professor, a dica que eu dou é, não basta gostar de esporte, não basta gostar do movimento, você precisa gostar de pessoas, né? Você gosta de pessoas? Sim. Você quer mudar a vida de pessoas? Você quer entender as pessoas? Sim, então você está na profissão certa. Então, somente gostar do movimento, gostar de esporte, não vai te gabaritar para que você seja um profissional de sucesso. Você precisa gostar de pessoas, estar junto delas e mudar a vida delas. Educador mesmo. Sim. Bom, chegando ao fim de mais um Papo Cabeça, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou aqui, não tocou no assunto? Não, acho que está de bom tamanho, só vim agradecer aí, Leandro, obrigado. Valeu, Fausto. Fausto, mais um, até o próximo. Leandro, seja bem-vindo. Sempre que quiser participar, as portas estão abertas. Obrigado. Pessoal, quero aqui agradecer a produtora Moinho, que organizou todo esse podcast. Quero agradecer também a equipe que serviu aqui o nosso pão de queijo, porque eu tenho fome. E eu como bastante, né? Pessoal, até a próxima. Obrigado, valeu, pessoal.